esse método, na verdade, ele é um método de substituição. Tanto é que o Apostol não separa ele. Tanto o método da aula passada como este método, o Apostol não lida com eles de uma forma isolada. Então, durante os exercícios lá do item 5.8 e 5.11, e depois no capítulo 6, o Apostol acaba fazendo alguns exemplos e exercícios que são iguais a esse método, né? Porque ele chama de método de substituição. Então, na verdade, ele é um método de substituição, só que a gente está dando um foco um pouquinho mais detalhado nele para a gente ajudar qual é a substituição que facilita a resolução de integrais desse tipo. Então, esse foi o objetivo da aula passada e é o objetivo da aula de hoje. Então, nosso objetivo é conhecer esse método onde envolve raízes de polinômios. Então, eu vou ter, na verdade, uma raiz quadrada de um polinômio do segundo grau. Então, qual é a substituição que eu tenho que usar para resolver esse método? Como eu disse, no 5.7, o Apostol fala de substituição, então ele não destaca isso aqui de uma forma isolada, mas o 12.4 do Guido Orizzi, ele, de uma certa forma, faz isso de uma forma isolada, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente precisa? O primeiro tipo de integral que eu preciso resolver é quando aparece esse polinômio B2 menos X2. Né? Então, a gente tem que buscar uma substituição de variável que me permita tirar este polinômio da minha raiz. E fica bem claro que, ao fazer uma substituição de variável, alguma coisa menos a outra, se eu tiver lá 1 menos seno ao quadrado, né, eu conseguiria transformar aquilo num cosseno ao quadrado e podia retirar da raiz. Da mesma forma, eu podia fazer uma substituição como sendo com cosseno ao quadrado, porque apareceria 1 menos cosseno ao quadrado e aí sairia da raiz, apareceria seno. Por que a gente escolhe para fazer x igual a b seno? Porque aí vai ficar b2 seno ao quadrado, bota o b2 em evidência, tira da raiz, vai ficar 1 menos seno ao quadrado, vai sair cosseno. Por quê? A raiz de um número ao quadrado é um módulo dele. Então, lembra que a gente falou na nossa aula de mudança de variável? A gente precisa de uma relação bionívoca, bijetora. Então, a gente precisa, toda vez que a gente define uma substituição de variável, além da equação, além da fórmula, a gente também pode limitar o intervalo da nova variável. Então, se eu faço uma mudança de variável mantendo apenas x igual a b seno, isso não é uma mudança de variável bijetora, porque eu vou ter vários valores de u levando ao mesmo valor de x. Então, para ser uma relação bijetora, eu trabalho com u como sendo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Eu pego, na verdade, um intervalo que pega todos os valores possíveis do meu x. Para você ter uma ideia, por que valores possíveis? Para essa raiz existir, o meu x tem que estar entre menos b e b. Então, esse valor de u, variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, ele pega o seno variando de menos 1 a 1, então ele pega todos os valores de x. Em outras palavras, eu vou ter sempre um valor de u levando a um valor de x e vice-versa. Tudo bem? E por que aqui eu não coloco cosseno? Poderia trabalhar com cosseno? Poderia. Mas o que acontece? Como vai aparecer uma raiz de cosseno ao quadrado, isso vai aparecer módulo de cosseno, para não ter problemas de dividir esse intervalo, é melhor escolher uma mudança de variável onde esse cosseno é sempre positivo. Então, por isso que eu escolho de menos π sobre 2 a π sobre 2. Se você aqui optar para fazer b cosseno, vai aparecer aqui um seno ao quadrado. Então, escolha um intervalo onde o seno é sempre positivo. Por exemplo, o u variando de 0 a π. Tudo bem? Pode ser, mas nós vamos acabar escolhendo o caminho do seno. Tá bom? Então, ao fazer essa substituição de variável, esta raiz vai aparecer como sendo cosseno. Além disso, o dx também aparece um cosseno. Então, se tiver mais outros valores aqui dentro, eu uso a relação fundamental e vai acabar eu tendo que resolver uma integral em cosseno. Então, uma integral que era uma raiz do polinômio vai acabar caindo numa integral em cosseno. Pergunto se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até agora. Então, vamos resolver esse nosso primeiro exemplo.
determine a área do semicírculo de raio 2. Né? Então, se eu tenho um semicírculo, esse gráfico desse semicírculo, eu vou botar o eixo x como sendo o diâmetro desse semicírculo. Então, eu posso dizer que a função raiz de 4 menos x ao quadrado me dá o valor de y em relação a x para dar cada ponto do semicírculo. Então, a área do semicírculo vai ser a área entre esta função e o eixo x. Então, essa vai ser minha área. Do x variando de menos 2 até 2. Tá bom? Então, vamos usar ali o que o método está me mostrando. Eu vou botar x como sendo... Aqui é o b ao quadrado. B ao quadrado vale 4. Então, o b vale 2. O x como sendo 2 seno de u. Então, meu dx vai ser 2 cosseno de u du. Tá bom? Se meu x vale menos 2, o meu u vai valer menos 2 dividido por 2 menos 1. Então, meu u é menos π sobre 2. Se meu x vale 2, o meu u vale π sobre 2. Aqui um cuidado. Eu podia, seno de u igual a menos 1. Eu podia ter colocado u igual a 3π sobre 2. Podia, né? Mas, na verdade, veja lá qual foi o intervalo que eu defini do u. E o intervalo que eu defini do u foi de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá bom? Porque se você trabalhar outra possibilidade, se você quisesse pegar o quarto quadrante da parte positiva, você teria que trabalhar com o u de 0 a π sobre 2 e depois o u de 3π sobre 2 a 2π. Você teria que trabalhar com integrais separadas, não é um intervalo contínuo. Tá bom? Fazendo a minha substituição. Então, no lugar do x, eu boto 2 seno de u, então aqui fica 4 seno de u ao quadrado. Eu boto o 4 em evidência, ele sai da raiz como 2, 2 vezes 2 aparece 4. O que acontece, então, aqui dentro fica 1 menos seno ao quadrado, e no lugar do dx fica 2 cosseno de u du. Tá bom? Bom, vamos lembrar aqui, 1 menos seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado, raiz de cosseno ao quadrado é módulo de cosseno. Só que aqui não vai ter problema, porque como eu estou de menos π sobre 2 a π sobre 2, o cosseno é negativo, é positivo. Então, o módulo do cosseno é o próprio cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Caiu aqui numa outra integral que eu já resolvi. Lá, integrais de cosseno e seno elevado a só coeficientes pares. A forma que eu usei lá foi usar o cosseno do arco duplo. Tá bom? Então, usando o cosseno do arco duplo, está aqui, aparece duas integrais. Uma, na verdade, aqui está faltando 2, né? 2 integral de du, mais 2 vezes cosseno de du. Então, fica 2u mais seno de du. Essa minha resposta dá 2π, né? E tinha que ser 2π, ainda bem, né? Porque a área do círculo de raio 2 é 4π, do semicírculo é 2π. Alguma dúvida, gente? Coronel, Fala. aluno Caruso da turma B. No caso em que eu tiver uma integral, fizer uma substituição, aí for uma integral indefinida e tiver um módulo, como é que eu vou saber o sinal para botar no módulo? Boa pergunta, tá? Então, eu vou te responder isso daqui a pouquinho, tá? Me espera um pouquinho que eu te respondo essa tua pergunta. Bom, repara, a gente resolveu essa integral como sendo uma integral definida. Mas vamos fazer a solução dessa integral como sendo indefinida, tá bom? A gente vai fazer o que vai mudar. Essa parte inicial aqui não muda. Deixa eu voltar aqui. Essa parte inicial não muda, porque eu só substituí os intervalos de integração no final. Então, eu uso a substituição aqui, né? Cai módulo do cosseno de u, tá bom? E aí, na verdade, vai cair aqui no cosseno, nessa parte aqui, sem os módulos. Né? O que eu teria que fazer aqui? Repara, se aqui for uma integral indefinida, como é que eu posso garantir que eu vou passar daqui para cá e vou tirar o módulo e botar só o cosseno de u? Aqui eu posso fazer isso mesmo sendo indefinida. Por quê? Porque o intervalo da variável que eu escolhi, da nova variável, ele só pega cosseno positivos. Tá bom? Por isso que esse intervalo foi escolhido a dedo. Porque aí, mesmo na integral indefinida, eu posso, na verdade, transformar isso aqui, eu acabei não botando aqui, essa solução aqui, ó, aqui. Essa passagem de módulo de cosseno vezes cosseno para cosseno ao quadrado, ela é válida. Porque apesar de ser indefinida, essa
indefinição, o que eu posso depois definir vai estar limitado entre menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, aqui eu posso tirar o módulo. A gente vai ver um caso um pouquinho mais à frente dessa aula, quando eu falar lá da secante, que a gente vai ter que tomar cuidado com isso, que eu não vou poder garantir isso, tá? Então, espera mais um pouquinho que eu vou mostrar na frente. No caso onde eu não garanto que o sinal é sempre o mesmo, como é que eu vou fazer? Então, se, por exemplo, você tivesse escolhido uma relação, uma mudança de variável de seno, mas você escolhesse o U de 0 até π, por exemplo, pode fazer? Pode. Só que aqui você teria um cuidado. Você não pode fazer essa passagem, tanto da definida como a indefinida, como uma coisa só. Você teria que separar. Quando o U é de 0 a π sobre 2, aí você trabalha com cosseno positivo. Quando o U é de π sobre 2 a π, você trabalharia com cosseno negativo. Tá bom? Bom, então voltando aqui, na minha integral indefinida, então o resultado é este aqui, tá? 2U mais seno de 2U, K. Mas repare, eu não posso responder em U, eu tenho que responder em X. Então, para voltar, eu vou ter que lembrar que X é 2 seno de U. Então, seno de U é X sobre 2. Então, quem é U? É o arco cujo seno é X sobre 2. Olha o cosseno de U. É raiz quadrada de menos 1 menos seno ao quadrado. Então, no lugar do seno, eu boto aqui. Então, ao fazer isso, repara, no lugar do U, eu tenho que botar arco seno de X sobre 2. No lugar do seno de DU, eu vou ter que acabar usando seno de 2 vezes U, é 2 vezes cosseno, seno. Então, vai ficar 2 vezes o seno vezes o cosseno. Então, está aqui a minha resposta da integral indefinida para esse tipo de integral. Dúvida, gente? Professor, Fala. por que o cosseno é positivo? Por que o cosseno é positivo? Isso. Porque eu estou limitando o U de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá, nesse caso, tá certo. Ok? Quando eu volto para cá, ó, aqui, ó. A minha substituição de variável, ela não é apenas x igual a 2 seno de U. Ela é x igual a 2 seno de U com U limitado esse intervalo. Então, toda vez que a gente gera uma mudança de variável, eu até não chamei muita atenção disso nas outras aulas, então eu vou chamar agora. Toda vez que a gente gera uma substituição de variável, eu tenho que garantir que ela é bionívoca e eu tenho que definir o intervalo da nova variável. Quando eu não falo nada, eu estou considerando que o intervalo da nova variável é real. E aí eu tenho que tomar cuidado se realmente a minha relação vai ser bionívoca, tá bom? Aqui, por exemplo, se eu não falo nada, eu vou ter problema, porque seno é uma função periódica, então eu não conseguiria ter uma relação bionívoca se eu não limitasse isso a 2 quadrantes, tá bom? Bom, agora vamos complicar um pouquinho mais. E se eu tenho um polinômio desta forma, que o polinômio anterior, o meu A era 1 e o meu C era 0. Quando eu faço desta forma, a única mudança de variável lá era x igual a b seno. Agora eu botei x igual a b sobre a seno menos o c. Não muda nada. Por quê? Ao botar o x nesse lugar, olha só, o c vai cortar com c. Vai ficar b ao quadrado sobre a ao quadrado. Mas quando sai do parênteses, o a quadrado vai cortar. Vai cair no caso anterior. Tá bom? Então, quando aparece um pouquinho mais complicado assim, eu tenho que tomar cuidado para fazer essa minha mudança de variável. Tá bom? Então, tá aqui um exemplo, ó. Então, eu vou trabalhar o x como sendo meio. O que é meio? É, na verdade, o b que vale 1 e o a que vale a ao quadrado é 4, então a vale 2, seno de u mais o c que vale 1. Então, meu dx vai ser meio de cosseno de u. Ao substituir, mantenho lá meu intervalo da minha nova variável. Ao substituir, o que vai acontecer? Meio de seno de u menos 1, 1 corta com 1. Vai ficar meio ao quadrado, 1 quarto. 1 quarto. Tá certo? 1 quarto vezes 4 fica só seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. É módulo do cosseno. Só que módulo do cosseno é sempre positivo, é o próprio cosseno. Então, aqui a gente ficou com meio cosseno ao quadrado de u. Uso novamente a relação do arco duplo e cai naquela... Aí fica o resultado igual ao que a gente fez no exercício anterior. Tá bom? O único cuidado que eu vou ter que tomar aqui é a volta, né? Olha lá. Agora, o U é o arco cujo seno é... Aliás, o U vai ser, passo x para lá, depois passo 2 para lá. Tá errado aqui, né? Porque, na verdade, é o arco cujo seno é
2x menos 1. Esse 2 aqui tem que estar multiplicando 1 também. Tem um erro aqui, tá? Cara, por mais que eu revise 300 vezes, na hora da aula eu acho sempre erro. Então tá aqui. Tem um erro aqui, é 2x menos 2. E como é que eu faço? Fala aí. Alô, João Rodrigo, da turma A. Eu queria saber se eu definisse, em vez de definir o x como meio de seno de 1 mais 1, eu definisse o 1 como 2, como arco-seno de 2 vezes x menos 1, eu precisaria explicitar que o U vai de menos π sobre 2 a π sobre 2? Vamos lá. Deixa eu lembrar uma coisa aqui, lá do que a gente não usa muito isso aqui, a definição de arco-seno, ela é menos π sobre 2 a π sobre 2, é isso? Lembra disso? Eu não estou lembrando da matemática. É isso? Que eu lembro disso mesmo, coronel. A do cosseno é de 0 a π, não é isso? E a do arco-seno de menos π sobre... E do arco-seno de menos π sobre 2 a π sobre 2, não é isso? Isso. Então não tem problema nenhum. Na verdade, você vai definir o U como sendo o arco cujo seno é 2 vezes x menos 1, não é isso? Então, olha só. Eu pensei em fazer isso. Porque ao você fazer isso, o que vai acontecer? Ao você vai fazer isso, você automaticamente não botou nenhum intervalo do lado, o que vai acontecer é o seguinte, é que você já está definindo esse intervalo. Você não precisa confirmar isso, tá bom? Essa era a minha dúvida. Sim, senhor. Brasil. Tá bom? Eu vou precisar limitar isso quando, na verdade, eu tenho um domínio maior e eu quero pegar um pedaço dele, tá bom? A gente fechou isso aqui, é bem semelhante ao primeiro caso, tá bom? Bom, agora vamos fazer o B2 mais X2. Aqui eu não posso fazer a substituição de seno e cosseno, porque eu tenho sinal de mais, não vou conseguir usar a relação fundamental. Então aqui eu tenho que usar a relação da secante com a tangente. O raciocínio vai ser o mesmo, né? E o intervalo que eu estou pegando aqui também vai ser o mesmo. Por quê? Porque, na verdade, eu quero garantir que eu vou pegar as secantes positivas, porque vai aparecer um módulo de secante. E eu não vou precisar separar em 2 intervalos, tá bom? Então, voltando agora aqui, ó, só a gente lembrar, arco tangente também é de menos π sobre 2 a π sobre 2? Senhor. Então, beleza. Aqui também poderia fazer da mesma forma, tá? Então, vamos lá. O x vai dar tangente de u. O meu dx é secante ao quadrado de u. Tá aqui meu intervalo, tá bom? E é que eu faço, então? No lugar do x, eu substituo. Aqui vai aparecer um secante de u. Aqui no dx vai aparecer secante ao quadrado. Esse secante de u é a própria secante, porque eu estou em intervalo com secante positivo. Acabou 2 vezes a integral de secante. Nós já sabemos de cabeça isso, né? Cuidado, e aí vou fazer um alerta aqui. Numa prova, vocês só podem usar uma integral direto, sem nenhuma explicação, quando for uma integral imediata, quando for uma antiderivação, tá bom? Então, se isso aqui fosse uma VE, uma VF, por exemplo, vocês teriam que explicar essa passagem do secante de U para log de secante mais tangente, tá bom? Esse é o combinado. Aqui eu não vou precisar explicar, porque a gente fez isso na aula passada. Então, volta do slide da aula passada que você vai saber como é que faz isso aqui, tá certo? Professor Coronel. Fala. Nesse caso específico da integral de secante, pelo menos pelo que a gente estava resolvendo aqui ontem, é mais fácil mostrar que a derivada do ln de secante mais tangente dá secante do que provar que é a integral da secante. Então, numa prova, se a gente já sabe o resultado, a gente pode provar pelo caminho contrário? Tipo assim, não. Falar... Não pode. Eu entendi o que você falou. Na verdade, você quer fazer engenharia reversa. Você vai usar engenharia reversa muitas vezes na sua vida de engenheiro, mas aqui em cálculo não. Tá? Então, você pode até achar aonde você quer chegar, só que você não pode afirmar fazendo a derivada. Você pega uma função, você faz a derivada e você garante que é primitivo. Não, eu quero que você resolva a integral. Tá bom? Sim, senhor. Então, resumindo, na sua vida prática você pode fazer. Aqui no cálculo 1, não. Tá bom? Então, voltando aqui.
Então, aqui está a solução, né? Na verdade, eu tenho 2 vezes de log de secante e tangente, eu só tenho que fazer a substituição. Tangente é o x. Secante vai ser raiz de x2 mais 1. E por que a secante é raiz, não é menos raiz? Porque aqui eu garanto que toda secante de u é positiva, porque o u está limitado de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá bom? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não, beleza, tá ok. Bom, então aqui vai ficar 2 vezes log do secante mais tangente com K real. Dúvida, gente? Bom, se complicar mais, mesma coisa, segue o mesmo raciocínio do anterior. Eu vou ter que fazer uma nova substituição de variável aqui, mantendo o mesmo intervalo, e aí segue o mesmo raciocínio. E aí eu acabei não fazendo exemplo nenhum. Vocês têm vários exemplos para vocês fazerem aí, porque o exemplo seria fazer a mesma coisa do exercício anterior. Bom? Agora vamos para o terceiro caso. Esse terceiro caso é que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Quando eu quero essa substituição, agora tem x2 menos b2. Tá bom? Então, a relação que eu tenho que fazer agora é a relação chamar de secante, porque vai aparecer uma secante ao quadrado menos 1. Então, vai aparecer um módulo de tangente. Então, ao aparecer um módulo de tangente, eu vou ter que separar isso em intervalos, aonde, na verdade, eu só preciso ter minha tangente positiva. Tá? Só que aqui, eu não consegui fazer isso. Então, o que a gente separou? Eu separei em 2 intervalos, de 0 a π sobre 2 e π sobre 2 a π, para ser uma relação bionívoca. Então, neste caso, eu vou ter casos onde 0 a π sobre 2, a minha tangente vai ser positiva, π sobre 2 a π, onde minha tangente vai ser negativa. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Repara. Deixa eu falar um pouquinho mais à frente do que eu ia falar agora. Então, olha lá. x2 menos b2. Eu vou usar x igual a 4 secante. Então, meu dx vai ser 4 secante tangente. O meu u vai variar de 0 a π sobre 2 a π sobre 2π. Tá bom? Eu vou analisar o caso de 0 a π sobre 2. Aí, o que eu ia falar é o seguinte. Se essa integral fosse uma integral definida, obrigatoriamente, para essa raiz existir, o meu x ao quadrado tem que ser maior ou igual que 16. Então, o meu x teria que ser maior que 4, ou o meu x menor que 4. Então, no caso de uma integral definida, não tem como pegar os dois lados. Ou o meu intervalo de integração seria pegando apenas acima de 4, por exemplo, de 10 a 20, de 4 a 8, tá? Ou pegaria abaixo de menos 4. Eu não tenho como botar essa integral, por exemplo, de menos 2 a 2, porque de menos 2 a 2, essa integral não é definida. Ou mesmo, de menos 6 a 6. De menos 6 a 6, essa minha integral não é definida, né? Então, por que não é definida? Porque de menos 4 a 4 não existe a definição daquela raiz. Entendido isso, gente? Então, no caso da integral definida, neste caso, vai simplificar. Mas na integral indefinida, eu tenho que me preocupar com isso. Então, vamos pegar primeiro o primeiro quadrante. O que vai acontecer? Substitui, aqui aparece módulo de tangente, só que neste quadrante o módulo de tangente é a tangente. Substitui tangente, caiu tangente ao quadrado menos 1, substitui por secante ao quadrado e caiu numa integral de secante ao cubo e de secante normal. Fizemos as duas na aula passada. Se fosse uma VE, vocês teriam que fazer as duas, tá? Então, aqui, ó, vai ficar, então, a secante ao cubo, né? Ela cai um produto e log da soma. Tá bom? Aqui tem um... Aqui... É isso. É porque é metade do produto e metade do log da soma. Por isso que apareceu 8. E a secante é aquela integral direta do log do secante mais tangente. Ok? Aqui vai ficar 8 menos 16, vai ficar menos 8. O que eu preciso fazer agora é retornar para a variável x. Então, aqui, secante de u é x sobre 4. Tangente de u é mais ou menos essa raiz. Só que como eu estou pegando o primeiro quadrante, só vai entrar mais. Tá? Então, ao substituir, eu fico aqui, ó, 8 secante vezes tangente, menos 8 log da secante mais tangente. A única coisa dessa linha para outra, olha só, eu posso botar o 4 aqui no denominador. Aí vai ficar log do numerador menos log de 4. 8 log de 4 é um número.
Então, este número pode agregar aqui nessa constante, tá bom? Então, por isso que sumiu. O correto aqui, eu vou até mudar isso no slide novo, eu teria que botar aqui um K diferente, porque esse K de baixo é diferente do K de cima, tá bom? Eu teria que botar aqui um K1. Eu vou mudar depois no próximo slide. Mas, por isso que subiu de um para outro, porque eu acabei pegando a parte numérica aqui, constante, e acabei agregando ao K aqui. Bom? Agora vamos fazer a segunda parte, onde eu tenho a tangente negativa. O que vai mudar? Quando eu tiver módulo de tangente, aqui vai aparecer menos a tangente. Ok? Então vai aparecer por menos 1. Então aqui essa integral vai ficar com menos 1 aqui. Resolva essa integral. A outra coisa que vai mudar é que, se meu secante é x sobre 4, a minha tangente agora é negativa, então ela é menos a raiz. Então, muitas vezes o aluno consegue, acerta neste módulo, mas quando vai fazer a operação de voltar para a variável anterior, ele acaba esquecendo aqui, ó. Tá bom? Então, com isso, agora eu não tenho mais o x2 mais 16, eu tenho o x2 menos 16. E aí a minha solução seria a mesma. Pergunto se alguém ficou com dúvida em algum passo dessa minha solução. Beleza. Beleza. Tá? Coronel, Fala aí. na linha da sua solução, aquela do 16 menos tangente ao quadrado de U, Tá. aí, bem onde está o seu mouse, não era para substituir por secante ao quadrado? Bem nesse parênteses aí? Não, era. É, na verdade, não, desculpa. Aqui, menos tangente ao quadrado, aqui não pode, tá certo. Não, tem um erro aí. Aqui, na verdade, é 1 menos secante ao quadrado. Você tem razão. Isso. Não, você tem razão. É erro meu aqui. Tá bom? Tá ótimo, obrigado. Bom, gente, então olha só. Professor, Fala aí. aluno Posidônio da turma A. Eu fiquei com uma dúvida. Teria algum problema se eu botasse no intervalo de menos π sobre 2 até 0 e depois de 0 até π sobre 2? Não, menos π sobre 2 a 0 e 0 a π sobre 2, porque eu teria... Deixa eu pensar aqui, porque eu não escolhi esse. De menos π sobre 2 a 0, eu teria a tangente negativa. E de 0 a π sobre 2, a tangente positiva. Não tem problema, não. Estou pegando dois quadrantes. Pelo que eu vejo aqui, eu vou ter sempre secante. Não vejo problema, não. Não sei porque eu escolhi esse e não escolhi o outro. Também, são dois quadrantes. Professor. Fala. Aluno que não olha da turma B, eu acredito que o senhor não tenha escolhido menos π sobre 2 até π sobre 2, porque você falou que x é 4 vezes secante de u, e nesse intervalo, menos π sobre 2 até π sobre 2, o senhor não percorre todos os cossenos possíveis, todas as secantes. Viu? E eu combinei com ele, viu? Que eu combinei, isso é didática, gente, que chama. Aqui, ele tem razão. Lembra, gente? A gente tem que tomar cuidado aqui. Vou voltar para cá. Ó. O principal é que eu tenho aqui uma relação bionívoca que pega todos os intervalos. Ao eu pegar secante apenas no quarto quadrante e no primeiro, eu só estou pegando secante positiva. Eu só estou pegando x positivo. Obrigado pela lembrança. Tá? Por isso que a gente não botou. Eu tenho que pegar dois quadrantes ali que pegam todos os possíveis valores do x. Se você fizer isso, você vai atender até essa parte de tangente positivo e negativo. Só que você está pegando só os valores do x. Feito? Entendido? Obrigado aí pela ajuda, hein? Entendi, muito obrigado. Bom. Então, professor, fala aí. com licença, aluno Giovanni Coelho. Eu queria saber, tem como a gente agregar essas duas soluções numa só resposta? A gente tem que separar a nossa integral indefinida como, não tem isso aqui para... Você pode tentar, posteriormente, eu entendi o que você falou, você pode tentar, posteriormente, você pegar essas equações finais e tentar adaptar elas de forma que eu consiga botar no intervalo só. Mas teria que ver como é que faz. Eu não sei se também a gente, de uma certa forma, isso é importante. Por quê? O principal disso é porque, normalmente, a gente tem uma integral indefinida,
porque ela vai ser a base para a gente fazer umas integrais definidas. E como a gente disse no início aqui, você, neste caso, nunca vai ter um intervalo de definida que pega os dois casos, ou pega um ou pega outro, entendeu? Se por acaso você tivesse um outro caso, de uma outra integral, que você pudesse ter um intervalo que pegaria os dois casos, aí talvez um esforço em cima para tentar transformar numa equação só valeria a pena. Mas neste caso, eu acho que vai gastar energia à toa, tá bom? Entendi, obrigado, professor. Bom, e agora? E se eu tiver qualquer outro polinômio segundo grau? Se eu tenho qualquer outro polinômio segundo grau, não, a gente pode sempre transformar, fazendo a manipulação dele, sempre neste caso ou neste caso. Tá? Então, qualquer raiz de polinômio segundo grau, eu consigo manipular e cair num dos três casos anteriores. Tá bom, gente? Bom, então foi simples hoje aqui. É esse o método que a gente tinha para mostrar para vocês. Né? Eu pergunto se alguém ainda ficou com dúvida em alguma parte desse método.